Amada igreja, amados irmãos, eu vos convido para uma leitura no Evangelho segundo João. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 6. Faremos a leitura do versículo 35 até o 40. 35 ao 40. Diz assim a palavra do nosso Deus: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é esta: que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai amado, nós temos lido a Tua santa e bendita palavra e pedimos ao Pai que, pelo Teu Espírito, o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor edifica a Tua igreja nessa hora, porque a Tua palavra não volta vazia, mas ela faz aquilo que lhe apraz. Por isso nós clamamos que o Teu Espírito, ó Deus, imprima de forma indelével em cada mente, em cada coração, a Tua vontade nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o evangelista João, diferentemente dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele não se preocupa tanto em narrar os feitos de Jesus, os milagres. O evangelista João se preocupa e se detém mais em revelar aquilo que Cristo é, a pessoa de Jesus. E ele começa, no capítulo 1 do seu livro, ele já começa destacando algo precioso acerca de Cristo, a divindade de Jesus. Quando ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ainda o evangelista João narra que, pelo fato de Cristo ser Deus, ele estava no princípio quando tudo foi criado. Ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele narra também que Cristo veio como luz. Ele veio para brilhar na vida do ser humano. Outro propósito do evangelista João, além de narrar aquilo que Cristo é, principalmente a sua divindade, é também conduzir os seus leitores ao conhecimento da salvação. Isso ele faz quando nós lemos no capítulo 20 do seu Evangelho, no versículo 30 e 31. Nós temos aqui o objetivo do Evangelho. A preocupação do evangelista João é levar os seus leitores ao conhecimento da salvação. Ele diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, isto é, aquilo que ele deixou escrito, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que crendo nele, tenhais vida em seu nome. Então aqui nós temos um outro grande propósito do evangelista João.
é levar os seus leitores ao conhecimento de Cristo e assim receber a salvação. Diante disso, irmãos, dessa realidade da pessoa de Cristo, eu quero compartilhar, à luz desse texto, 3 grandes palavras de Jesus Cristo. 3 grandes palavras de Jesus Cristo. E a primeira delas está no versículo 35. Versículo 35, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aqui então nós temos a palavra de Cristo em relação a Ele mesmo. Essa é a primeira grande palavra de Jesus aqui no texto. É aquilo que Ele fala em relação à sua própria pessoa. Eu sempre digo que se tem alguém que pode falar de si mesmo é Jesus. Eu creio, tenho quase certeza absoluta que nenhum de nós tem capacidade de dizer nada a nosso próprio respeito, porque, na verdade, nós somos todos pecadores. E aquele que se exalta, muito, isso é pecado. Mas Jesus Cristo, sendo Deus, irmãos, aquilo que o evangelista narra no primeiro capítulo, o Verbo, a palavra de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, Jesus sendo esse grande Deus perfeito, Ele pode falar acerca dele mesmo. E Ele, nesse versículo, Ele declara: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Então, irmãos, através dessas palavras de Cristo, nós observamos que o ser humano tem uma grande necessidade, uma profunda necessidade, que precisa ser saciada urgentemente. Irmãos, todos nós temos necessidade. Desde que nascemos, nós temos a necessidade de sobreviver. E corremos atrás de recurso para suprir as nossas necessidades. Mas Jesus aqui, amados, declara uma necessidade muito maior. Quando Ele diz: eu sou o pão da vida, queridos, Ele está declarando que eu e você, que o ser humano, que o pecador, tem uma necessidade urgente e muito grande. E essa necessidade é uma necessidade espiritual. Essa necessidade é uma necessidade da alma, do íntimo da pessoa. No versículo 29, o Senhor Jesus está falando da grande obra de salvação que Deus realiza na pessoa de Jesus. Ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Ele foi enviado. Irmãos amados, se Jesus está declarando que a obra de Deus é que eu e você creia no seu Filho unigênito, Jesus Cristo, é porque há uma grande necessidade na vida do ser humano. E que essa necessidade só pode ser preenchida pelo pão que desce do céu. Por isso Jesus, Ele declara acerca de si mesmo: eu sou o pão da vida. Por que Jesus diz: eu sou o pão da vida, irmãos? Porque a Bíblia Sagrada declara que nós somos pecadores e que o pecado matou o ser humano, a sua vida, a sua íntima comunhão com Deus. O pecado aniquilou a alma do pecador, destituiu da presença de Deus. E por isso é o motivo do porquê Jesus, Ele vem a nós declarando aquilo que Ele é, o pão da vida. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele revela essa grande realidade, quando diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a razão do porquê Jesus, Ele declara essa grande verdade acerca de si mesmo. Eu sou o pão da vida. É por isso que Jesus afirma no versículo 40,
que todo aquele que vir o Filho do Homem e nele crer, tenha a vida eterna. Deus, amados, é o doador de todas as coisas. É Ele que supre todas as nossas necessidades. Como eu falei no início, há muitas necessidades que temos na nossa vida e que Deus, na pessoa de Jesus, supre na vida do ser humano. Mas a necessidade maior, a necessidade urgente, é a da alma, é a do coração. E essa, Jesus Cristo, o pão da vida, pode saciar. Meus irmãos, muitas pessoas podem viver sem Jesus durante a sua vida. Mas se ele deixar esse mundo sem Jesus, será o fim. Alguém pode até dizer isso. Eu sou capaz de viver a minha vida sem Cristo. Mas se ele deixar esse mundo sem Jesus, então será tarde demais. Se ele se preocupar em suprir apenas as suas necessidades físicas, trabalhar pelo pão, não é? Que sacia a fome, não é? Do nosso corpo, ele pode ganhar o mundo inteiro, irmãos. Ele pode ganhar o mundo inteiro, mas ele vai perder a sua alma. Porque ele negligenciou essa palavra de Jesus, que ele é o pão da vida, que desce do céu e que alimenta a alma e que perdoa os pecados e que salva e dá a vida eterna. É triste vermos, amados, como caminha a humanidade, olhando apenas e buscando apenas aquilo que se vê. E isso muitas vezes adentrando o povo de Deus, a igreja do Senhor, se preocupando com uma vida materialista, esquecendo do melhor, esquecendo do maior, esquecendo que esse Cristo deu a sua vida e que merece de nós uma dedicação e um compromisso de fé, de trabalho. Mas é muito bom quando o Espírito Santo de Deus nos alerta para tudo aquilo que Ele fez e alimentou a nossa alma de uma maneira sublime, dando-nos esperança, dando-nos alegria de poder cantar, de poder louvar a Deus, dando a esperança de que, por mais difícil que a vida esteja e o mundo caminha, o pão da vida habita em nossa vida e nos encheu de paz, o príncipe da paz. Por isso Jesus, ele vem declarando ao pecador: eu sou o pão da vida. Ele faz aqui uma analogia, não é? Comparando a sua pessoa com o pão. O pão é o símbolo, não é? Do alimento. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão representa então a nossa subsistência, a nossa vida física, querido. Mas Jesus é a vida espiritual. Jesus é a vida da alma. Jesus dá novo coração, não um coração de pedra, mas um coração de carne. Por isso ele diz: eu sou o pão da vida. Essa é uma palavra importantíssima para nós. Talvez aqui, não sei, possa acontecer de alguém não ter tido ainda esse privilégio e essa alegria de receber esse pão no seu coração. Um pão precioso, um pão eterno, que vai lhe dar realmente a verdadeira felicidade. Mas ainda é tempo, porque Jesus continua dizendo: eu sou o pão da vida. Você já experimentou esse pão? Esse alimento na sua vida pela fé? Mas que você não saia do culto sem ter essa convicção no seu coração, porque esta é a primeira grande palavra de Jesus que nós encontramos no texto. É Ele falando de si mesmo. Mas uma segunda palavra de
de Jesus está no versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. A segunda palavra de Jesus, essa grande palavra de Jesus, é em relação aos que o procuram. Se na primeira palavra ele fala acerca de si mesmo, agora, a segunda grande palavra de Jesus no texto é a respeito em relação aos que o procuram. Ele diz, então, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então, a primeira coisa, queridos, que Jesus enfatiza aqui no texto, nesse versículo, é que todo aquele que vai até Ele, não faz isso de modo próprio, de si mesmo. Ele diz no texto, todo aquele que o Pai me dá. Revelando então que o nosso encontro com Jesus é feito pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, que aponta o caminho para nós. Por isso Jesus, acerca daqueles que o procuram, ele diz, ele revela que nós o procuramos, nós buscamos o Senhor porque Deus nos conduziu até Cristo. Ele veio ao nosso encontro. Até porque Paulo, como eu disse, afirma que nós estamos mortos em delitos e pecados. Portanto, não tínhamos como ir até Jesus, estávamos mortos. E Jesus ele continua dizendo que esse que o Pai dá a ele afirma categoricamente, esse virá a mim. De fato, aqui nós temos um chamado eficaz. Nós temos aqui um chamado eficaz de Deus. Aquele que o Pai dá a seu Filho Jesus, comprovadamente, certamente virá até Ele. Isso nos motiva muito, irmão, como uma igreja missionária, a falar do Evangelho, porque nós temos certeza de que aquele que o Pai dá a Cristo, conduz até o Filho, esse de fato irá até Ele. É uma vocação eficaz, é um chamado total e real do Senhor Jesus Cristo. Então, naquele momento que o Espírito Santo toca no teu coração, de fato, naquele momento há uma regeneração. E você responde com fé ao chamado eficaz de Deus, crendo e confiando nele como único Senhor da sua vida, como o único que pode realmente te salvar, te perdoar. E isso tudo é Deus que faz na minha vida e na sua vida. E é por isso, irmãos, que nós estamos aqui, porque houve um dia em que Deus te chamou para a salvação. Houve um dia que Ele conduziu você até o seu Filho Jesus Cristo. Porque nós, irmãos, por nós mesmos, jamais faríamos isso, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia ainda revela acerca desse assunto, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Portanto, irmãos, a palavra que Cristo tem àqueles que o procuram é uma palavra de que, de fato, há um chamado de Deus para nós. Ele nos coloca diante do seu Filho para que nós possamos enxergar a verdade, os nossos próprios pecados, e pela fé entregar o nosso coração a Ele. E isso é muito bom sabermos, irmão. Porque se é Deus que chama, isso é maravilhoso. E você pode confiar realmente naquilo que Ele fez no teu coração, é real. Aquilo que Ele fez na tua vida é verdadeiro. Porque é Ele que fez e não foi homem nenhum. Mas Jesus ainda continua tratando agora acerca da segurança daqueles que confiam nele. Ele diz, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.
O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então Jesus, irmãos, não só nos salva, como Ele também garante a nossa salvação até o dia final. Esta é a perseverança dos santos. Aquele que Cristo, aqueles pelos quais Cristo morreu na cruz, jamais perderão a sua salvação. Porque Cristo não falhou na sua obra, queridos. Ele não falhou. Aqueles pelos quais Ele morreu, de fato, entregarão as suas vidas pela fé ao Senhor Jesus. Porque Cristo não morreu em vão. O seu projeto, a sua missão foi cumprida cabalmente. E o profeta Isaías pôde declarar que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Ele verá, porque Cristo não morreu em vão. E você que se refugiou em Jesus pela fé, essa é a palavra que Ele tem para você. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Você está seguro nas mãos do Senhor. Porque aquele sangue vertido lá na cruz não foi por acaso, não foi um incidente ou um acidente, foi com propósito. Porque Ele levou o meu e os seus pecados na cruz. E agora essa salvação que Ele nos dá, pela fé que um dia Deus mesmo colocou em nosso coração, regenerando o nosso espírito pelo Espírito Santo de Deus, ela é uma fé permanente, ela é uma fé eterna. Por isso Paulo podia dizer: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. É impossível, irmãos, é impossível para alguém que Cristo salvou não chegar no dia final na glória eterna. Porque a palavra de Deus nos garante que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Não são as nossas fraquezas, nem mesmo os nossos pecados, que podem nos tirar dos braços de Jesus, porque Ele tem garantido. Ele tem dito que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que nem morte, nem anjos, nem coisas do presente, nem do porvir, nem morte, nem vida, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, amados irmãos, essa palavra de Cristo a mim e a você é uma palavra de segurança, porque de fato Ele mesmo veio até nós, nos chamou com amor eterno, diz a Bíblia. Com amor eterno eu te chamei, e com benignidade eu te atraí. Esse amor, ele é eterno, ele é duradouro, e ele é definitivo, e ele é seguro. Porque ele diz: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Irmãos, o dia vem em que cada pessoa que nasce nessa terra chegará à beira do túmulo. E nesse momento, sem Cristo, ninguém jamais poderá fazer algo por ele. Se ele chegar no túmulo sem Jesus, ninguém poderá fazer nada mais por ele, e nem mesmo ele poderá mais se reconciliar com Deus, porque nós fazemos isto em vida, nós fazemos isso enquanto Deus nos dá o fôlego da vida. Então, queridos, Deus está te dando o fôlego da vida para que você possa reconciliar com Deus, para que você possa confessar os seus pecados, reconhecer o Senhor Jesus na tua vida e lançar pela fé a sua vida nos braços de Jesus, para que quando você, porventura, se for essa a vontade de Deus, se Cristo não voltar antes, você chegar diante do túmulo, você tenha a certeza para onde vai.
Porque Paulo diz que tragada foi a morte pela vitória. Cristo venceu a morte na cruz. E a morte já não causa pavor na vida daqueles que nele se refugiam. Mas quem não tem Jesus tem medo da morte, porque não sabe para onde vai. Se você tem medo da morte, alguma coisa está errada no seu coração. Se você não tem certeza para onde vai, é porque ainda Cristo não habita o seu coração. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Irmãos amados, essa é a segunda palavra grandiosa de Jesus acerca daqueles que o procuram. Mas a terceira palavra grandiosa de Jesus, do versículo 38 ao versículo 40, é a grande palavra de Jesus em relação à vontade do Pai. 38 ao 40. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que de nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essas palavras de Cristo revelam então, amados irmãos, um povo que estava no centro do coração de Deus quando Ele, na eternidade, escolheu para si a sua igreja. Estava no centro do coração de Deus, escolher para si um povo. E Jesus Cristo aqui, ao revelar isso, Ele está dizendo, a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Porque no coração de Cristo havia o propósito, a missão de dar a vida pelo povo de Deus. Por isso é que ele veio com um propósito muito bem claro na sua mente, e que nem mesmo a dor e a agonia do Getsêmani pôde tirar de Cristo o seu propósito. Quando ele mesmo sentiu a angústia dos nossos pecados. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Sentindo o peso dos nossos pecados nos seus ombros. Mas ele diz, mas seja feita a tua vontade. Porque ali, irmãos, estava o destino eterno de todos nós. Se Cristo descesse daquela cruz, como o diabo sugeriu, de fato nós estaríamos perdidos. Mas Jesus diz aqui que Ele veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que Ele morresse naquela cruz, para redimir o seu povo dos pecados, para dar ao seu povo a vida eterna, para iluminar a vida daquele que estava morto. Portanto, irmãos, a obra de redenção de Deus nas nossas vidas é pela graça e misericórdia de Deus, e que, portanto, não pode ser comprada por nada. Nada pode comprar esta salvação preciosa. Nem mesmo os nossos, as nossas prerrogativas, os nossos méritos, nada pode comprar a salvação, porque ela já foi comprada pelo sangue de Jesus. O sangue de Cristo é o preço da nossa salvação. Portanto, se aquele sangue foi derramado, querido, se Cristo veio com propósito, Ele diz, a vontade daquele que me enviou é que nenhum eu perca, versículo 39, nenhum eu perca de todos aqueles que me deste. Se Ele veio com propósito, se esta é a revelação de Deus para a nossa vida, significa então que essa redenção é real, essa redenção é objetiva, eficaz e eterna. Tanto que Jesus, no versículo 40, ele diz, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu, diz ele, ressuscitarei no último dia.
Meus irmãos, a despeito de toda a nossa fraqueza, limitações que é comum de todos nós, mas se você confiou em Jesus, se você entregou sua vida a Cristo, tenha certeza que nada nos separará desse amor. Porque Cristo lá na cruz venceu o diabo, venceu a morte, venceu o pecado. E essa palavra de Cristo é uma palavra que nos traz esperança. Esperança que no último dia, quando Ele voltar em glória, Ele há de ressuscitar todos aqueles que partiram no Senhor Jesus Cristo. E há de nos transformar para termos um corpo semelhante àquele que tem Jesus, um corpo glorificado. Então, amados, essa palavra de Cristo em relação à vontade do Pai é uma palavra que nos enche de alegria, porque, irmãos, o compromisso de Jesus era com o Pai. E é isso que nos traz grande alegria e esperança. O compromisso do Filho é com o Pai. E somos, então, beneficiados por isso. Que a fidelidade, o amor de Deus em nos escolher, a ação do Espírito Santo em nos regenerar, e o amor de Cristo em dar a sua vida, e um dia também voltar em nuvens para nos receber em glória, isso faz-nos pessoas maravilhosas, maravilhadas do amor de Deus, pessoas que têm um coração grato, pessoas que têm um coração feliz. Que seja essa a nossa alegria, irmãos. Que essas palavras de Cristo enchem o nosso coração de gozo e de prazer. E que aquele que não tem ainda essa esperança possa se refugiar nesta noite pela fé, confiando em Cristo que deu a vida por você. Faça isso, porque hoje, diz a Bíblia, é o dia aceitável da salvação. Quando ouvir a minha voz, diz o Senhor, não endureçai o vosso coração. Não endureçai o vosso coração. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus trabalhe no seu coração e você saia daqui com essa certeza. Que você saia daqui com essa alegria. Que Deus nos abençoe. Amém.